Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do regimento interno desta Casa, convoco o secretário legislativo da Câmara Municipal, o senhor Edson, e o procurador Dr. São Martins Donato Roosevelt para auxiliar os trabalhos durante o andamento desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Elias Cândido. Presente. Ezequias Mariano. Presente. Ivanildo Barbosa. Presente. João Brito. Presente. José Miranda. Luciano Miranda Salgado. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presente. Silvio Rodrigues de Oliveira, presente. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Crônicas 4, versículo 10. Jabés invocou o Deus de Israel, e dizendo: ó, tomara que me abençoe, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhes tinha pedido. Pela ordem, senhor presidente, Conceda a palavra pela ordem, vereador. queria invocar aí um minuto de silêncio pelo passamento do pai do nobre vereador Jorci, Jojo Sanji. Quero agradecer a presença de todos nesse plenário, dizer da grande satisfação em recebê-los aqui na Casa do Povo. Essa casa é a casa de vocês, nós sentimos honrado com a presença de todos vocês aqui. Quero também cumprimentar hoje e dizer a todos os ouvintes da Rádio Mania FM, hoje, vereadores, a nossa sessão está sendo transmitida também pelo site da Câmara, certo? Então a todos os internautas, todos, nossa boa noite. Passaremos agora a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Ibatiba do Estado do Espírito Santo, projeto de emenda à Lei Complementar número 38/2009. Altera a redação do inciso do artigo 1º 70 da Lei Complementar número 38, de 31 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ibatiba, Espírito Santo. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faço saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação constante do inciso 1º do artigo 70 da Lei Complementar número 38, de 31 de dezembro de 2009, que disciplina as gratificações natalinas da seguinte maneira, onde se lê: artigo 70. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Inciso 1º. Havendo disponibilidade financeira, a gratificação natalina poderá ser paga em 2 parcelas iguais, sendo a primeira em julho e a segunda até o dia 20 de dezembro do exercício de sua competência. Leia-se: artigo 70. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Inciso 1º. Havendo disponibilidade financeira, a gratificação natalina poderá ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira no mês do aniversário do servidor, no percentual de 80%, e a segunda até o dia 20 de dezembro, no percentual de 20% de seus respectivos vencimentos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de emenda à Lei Complementar
Projeto de lei complementar. Regulamento a participação popular no processo legislativo municipal, conforme previsto no artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. A iniciativa popular consiste na proposição de projeto de lei sobre qualquer matéria ou competência municipal não exclusiva do prefeito municipal ou da Câmara. Inciso 1º. As proposições devidamente articuladas serão subscritas por 5% do eleitorado municipal com a qualificação. Inciso 2º. A Câmara Municipal, ao receber uma proposição, certificará junto à Justiça Eleitoral quando ao contingente de eleitores alistados no município, aceitando para esse fim o dato mais recente que existir. Inciso 3º. As proposições deverão circunscrever-se a um só assunto, caso contrário, serão desdobrados pelo órgão competente do Poder Legislativo Municipal para tramitação em separado com as proposições autônomas. Inciso 4º. As proposições não poderão ser rejeitadas por vício de forma, erros de linguagem, lapso ou imperfeições de técnica legislativa, cabendo à Câmara Municipal, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades para a sua regular tramitação. Inciso 5º. O primeiro signatário de proposta de iniciativa popular indicará um vereador para exercer os poderes e atribuições de autor, bem como substituído em caso de licença, perda ou término de mandato do indicado, quando não reeleito. Inciso 6º. Em hipótese de omissão na indicação do vereador para fins do quinto deste artigo, o Poder Legislativo fará a indicação respectiva por escolha de seu plenário. Inciso 7º. Cumpridas as exigências deste artigo, a Câmara Municipal dará seguimento a iniciativas populares respeitada esta lei. Artigo 2º. Os projetos de lei de iniciativa popular poderão ter o regime de urgência requerido e submetido à apreciação do plenário pelos mesmos legitimados que, regimentalmente, puderem pedir o regime de urgência em relação ao projeto de lei que não sejam de iniciativa popular. Artigo 3º. A Câmara Municipal assegurará a entidade representativa da sociedade interessadas diretamente na aprovação das propostas de iniciativa popular o pronunciamento prévio através de seus representantes perante as comissões e o plenário antes das votações serem realizadas. Parágrafo único. A participação das entidades interessadas durante a sessão ordinária poderá ser realizada através da tribuna popular e sempre dando prioridade às entidades que forem consideradas mais representativas em relação ao assunto a ser debatido. Artigo 4º. As subscrições de propostas de iniciativa populares poderá ser feita por meio físico ou eletrônico, através da rede municipal de computadores à internet. Artigo 5º. É obrigatória a declaração do nome completo do subscritor, de sua data de nascimento, bem como identificação do número do título eleitoral ou de outro documento que, à época, por exercício da manifestação, seja admitido pela Justiça Eleitoral como suficiente para identificação do eleitor junto à mesa das recepção de votos em eleições populares. Parágrafo único. É vedada a exigência de outro requisito não previsto no caput deste artigo.
Artigo 6º. As proposições de iniciativa popular serão representadas por meio físico ou digital no protocolo geral. Parágrafo único. Se a Câmara Municipal instalar protocolo eletrônico com acesso pela internet, esse receberá também a proposição de iniciativa popular. Artigo 7º. Os cidadãos poderão singularmente ou coletivamente ou através de entidades representativas, mesmo que sem personalidade jurídica, lançar na rede mundial de computadores à internet manifestos de suas proposições, visando agregações de subscrições suficiente aos protocolos na Câmara Municipal, observados os requerimentos do artigo 5º desta lei. Parágrafo 1. O Poder Legislativo também poderá disponibilizar no seu site informações sobre manifesto de proposições populares com os objetivos de que trata o caput desse artigo, podendo a discussão ser condicionada a requisito mínimo a serem cumpridos pelo interessado. Artigo 8. As subscrições através da internet poderá ser feita mediante assinatura certificada digitalmente. 2. Apresentação de adesão à proposição por usuário da internet sujeita à confirmação mediante a identificação de e-mail e confirmação da manifestação através de troca de mensagem com o administrador do sistema responsável pelo manifesto. Programa único. Confirmação do usuário sem assinatura eletrônica será presumida válida desde que observe o seguinte procedimento. Primeiro, o interessado deverá preencher cadastro que conterá no mínimo as exigências do artigo 5º, bem como disponibilizará o seu endereço eletrônico para correspondência. 2. O Poder Legislativo poderá encaminhar ao endereço eletrônico mensagem de recebimento do manifesto solicitando a confirmação da subscrição da proposição. Terceiro, o interessado, ao receber a mensagem, deverá confirmar a subscrição da proposição para validá-la. Artigo 9º. A impugnação à autenticidade de subscrições ou a regularidade do preenchimento dos requisitos mínimos previstos nessa lei para acolhimento de proposição de iniciativa popular poderá ser feita por qualquer vereador, na forma e prazo que for disciplinado pela Câmara Municipal. Parágrafo único. A impugnação somente prejudicará a tramitação da proposição de se demonstrar que não foi alcançado o número mínimo de subscrições e preencham os requisitos de inciso 1º do artigo 1º desta lei. Artigo 10º. Não se arquivarão propósitos de iniciativa popular que não forem ultimadas em determinada legislatura. Artigo 11º. O Poder Legislativo adequará suas normas internas a estas leis, podendo transmitir em regime de urgência e respectiva proposta de modificação vedada e inclusão de outros temas no projeto que trata do assunto. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013. Luciano Miranda Salgado, PMDB, vereador. Ficará criada a Câmara de Vereadores do município de Ibatiba a emenda Soldado José Pires de Andrade. Soldado Pires. Artigo 2º. A honraria referida no artigo 1º será conferida a pessoas civis ou autoridades executivas, legislativas, militares e outras que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ou ações meritórias à comunidade batibense na área de segurança pública. Artigo 3º. A presente honraria será entregue anualmente em sessões solenes realizadas na Câmara Municipal no mês das festividades pelo aniversário do 14º Batalhão da Polícia Militar de Ibatiba.
Parágrafo 1º. Poderão ser homenageadas até 9 pessoas, sendo indicada um por cada parlamentar, e após prévia aprovação da Câmara Municipal, sendo que a indicação deverá constar, no mínimo, currículo e anotações da ação meritórias ou os bons serviços prestados na área de segurança pública. Parágrafo 2º. O vereador que indicar homenageado que não satisfaz as exigências previstas nessa resolução deverá substituí-lo dentro de 2 dias, contando das informações dadas pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 4º. A medalha Soldado José Pires de Andrade, Soldado Pires, poderá ser concedida pós-mortem, devendo ser observado em qualquer caso as exigências previstas no inciso 1º do artigo 3º dessa resolução. Parágrafo único. Sendo concedida pós-mortem a medalha Soldado José Pires de Andrade, Soldado Pires, será entregue a herdeiro legítimo ou na inexistência deste a pessoa da família. Artigo 5º. A medalha será na cor de ouro, formato circular com 35 milímetros de diâmetro, dotada no centro superior de superfície de 3 milímetros de altura por 5 milímetros de largura, que sustentará uma argola de 6 milímetros de diâmetro interno por 8 milímetros de diâmetro externo, ambos do mesmo metal da medalha. Parágrafo 1º. No anverso frente em relevo, o brasão do município com legenda município de Ibatiba, Espírito Santo, circulada também em relevo com as inscrições Câmara Municipal, e no reverso atrás escrito em relevo: medalha Soldado José Pires de Andrade, Soldado Pires, em memoriam. E o número da resolução num plano, a sua data em outro, tudo em sentido horizontal. Parágrafo 2. A medalha Soldado José Pires de Andrade, Soldado Pires, será pendente de uma fita de seda de 3 centímetros de comprimento, afinado em forma de bisel por mais 15 milímetros no comprimento, prendendo-se a ponta argola da medalha. A fita apresentará longitudinalmente 3 listas iguais, sendo branca a do meio, verde as do lados, com espessuras iguais. Parágrafo 3. Acompanhará a medalha um barrete com 30 milímetros de comprimento e 10 milímetros de altura nas mesmas cores da fita que sustentam a medalha. Parágrafo 4º. O diploma será elaborado em consonância com as normas adotadas pela mesa diretora. Artigo 6º. Secretaria da Câmara Municipal, além da expedição do diploma alusivo à homenagem, manterá livro próprio denominado Livro de Registro de Concessão de Honrarias, para nele serem lançados em ordem cronológica os nomes dos agraciados, o número do decreto legislativo e a data da entrega da medalha, cuja abertura e encerramento será efetuado pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 7º. Os casos omissos dessa resolução serão definidos pelo plenário da Câmara Municipal. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Edson Faustino Bernardo, 3 de maio de 2013. Projeto de lei institui o orçamento participativo no município de Ibatiba e da outra providência. Artigo 1º. A elaboração do projeto de lei do orçamento anual e seu acompanhado execução e fiscalização contará com ampla participação de cidadãos através da realização
de audiência pública do orçamento participativo em todo o município de Ibatiba. Parágrafo 1º. Orçamento participativo de Ibatiba, OPI, é o processo de participação direta da população na definição de propriedades para as despesas em investimento e serviço público executados pelo governo municipal. Parágrafo 2º. O processo de participação direta da comunidade inclui as fases de elaboração, execução e fiscalização dos planos e orçamentos públicos. Artigo 3º. São princípios do orçamento participativo de Ibatiba. Primeiro, a participação popular fundamentada na gestão participativa, democrática e compartilhada dos recursos públicos. Segundo, a transparência administrativa em decorrência da utilização de mecanismos de fiscalização direta da população sobre as matérias orçamentárias. Terceiro, a definição popular das prioridades orçamentárias, objetivando assegurar a maior eficiência na alocação dos recursos públicos no atendimento da necessidade básica da população com relação aos bens e serviços. Quarto, debater outros temas de interesse da sociedade. Artigo 4º. Para fins dessa lei, entende-se por: primeiro, investimento, criação de novas estruturas do Distrito Federal, resultante da execução de obras públicas com construção, aplicação e reforma de escolas, unidades de saúde, praça, quadras poliesportivas, unidades habitacionais, unidades de segurança pavimentadas de ruas e outros bens públicos. Segundo, serviço, atividades prestadas direta ou indiretamente pela administração públicas destinadas a satisfazer de modo permanente, contínuo e geral as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou da própria administração. Terceiro, plano anual de investimento e serviço do OPI, relatório oficial a ser publicado em veículos oficiais de comunicação, contendo todas as obras e serviços que a população definiu durante o processo de discussão do orçamento participativo. Artigo 5º. Orçamento participativo e organizado com a seguinte estrutura. Primeiro, Conselho de Orçamento Participativo Municipal. Fórum de Delegados das Comunidades e Bairros. Artigo 6º. É de responsabilidade do Poder Executivo Municipal assegurar o apoio técnico e operacional necessário à consecução dos objetivos da presente lei. Artigo 7º. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo será composto por, no mínimo, primeiro, 8 representantes do Poder Executivo Municipal indicados pelo Prefeito Municipal. Segundo, 8 representantes do Fórum de Delegados da Comunidade de Bairro. Artigo 8º. O Fórum de Delegados será composto por 3 representantes titulares e 3 representantes suplentes de cada comunidade e bairro onde ocorram as audiências públicas eleitos durante o evento. Artigo 9º. O processo de orçamentos participativo é constituído pelas seguintes etapas. Primeiro, divulgação a representação do programa de orçamentos participativo e da metodologia de participação. Segundo, a participação, presença de cidadãos discutindo, representando as prioridades de investimento e serviço por intermédio de, primeiro, plataforma ou sítio de próprio na internet, ou site de próprio internet, que garantirá a participação popular contendo todas as informações do OPI e permitindo a inserção de proposta por meio de formulários simplificados pela sociedade, formulários impressos disponíveis nas audiências públicas. Comparecimento nas audiências públicas. Terceiro, análise organizacionais da priorização dos resultados da audiência pública a serem encaminhados no Conselho Orçamentário Participativo. Quarto, compatibilização e consolidação final, sistematização da proposta apresentada e análise pelo Conselho do Orçamento Participativo no Plano Anual de Investimentos
e serviços do OPI. Artigo 10º. As audiências públicas deverão ser amplamente divulgadas, buscando garantir a participação e transparência em todos os meios de comunicação. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei estão compreendidos nos meios de comunicação, os meios eletrônicos existentes e os que vieram a existir. Artigo 11º. Os servidores do governo municipal que exerçam cargo em comissão ou função de confiança somente terão direito à voz na audiência pública. Artigo 12º. Caberá ao Poder Executivo viabilizar a estrutura necessária para a realização das atividades do orçamento participativo em todas as instâncias. Artigo 15º. A proposta priorizadas pelos fóruns de delegados serão analisadas e debatidas pelas áreas técnicas do governo, que apostarão as previsões de custo, prazos e viabilidade para execução orçamentária. Artigo 16º. As atividades desempenhadas no âmbito do orçamento participativo não serão remuneradas, sendo consideradas de reverência contribuição nacional. Artigo 17º. Caberá ao Poder Executivo a criação de sistemas informatizados para acompanhar popular da execução das propriedades definidas no orçamento participativo. Parágrafo único. Sem prejuízo da atuação dos fóruns constitucionais no processo de que trata-se esta lei, é direito de todos e qualquer cidadão exercer o monitoramento e a fiscalização da execução do orçamento participativo, bem como representar ao Poder constituído antes a evidência de qualquer irregularidade. Artigo 18º. Os casos omissos nesta lei serão decididos em cada audiência pública. Artigo 19º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementada se necessário. Artigo 20º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 21º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013. Luciano Miranda Salgado, PMDB. Senhor secretário, antes de continuar a leitura do expediente, eu quero registrar aqui a presença do secretário municipal de saúde, doutor Adalto de Almeida Oliveira. Indicação 09/2013, o vereador que abaixo subscreve em uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário, oficiar o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. Primeiro, reconstrução da ponte na comunidade do Cerro Frio, próximo da residência do senhor Sebastião Alves Moraes Júnior. Reforma do calçamento da rua Pedro Antônio de Amorim, bairro Brasil Novo. Realização de uma operação limpa bueiros na zona urbana do município. Criação de programa de internet para todos, visando atender as escolas da zona rural do município. Instalação de pontes de iluminação pública na Vila das Perobas. Indicação 10/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário, propor a seguinte medida para a mesa diretora desse Poder Legislativo: a assinatura das versões impresa e digital do jornal A Tribuna e das revistas Vejas e Caros Amigos. Assinatura do jornal Mundo Jovem, confecções de cartão de visita
para os vereadores: disponibilização de assinatura digital dos jornais A Gazeta, Tribuna e Revista Verdes e Caros Amigos para os parlamentares. Plenário: Éden Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, Luciano Miranda Salgado. Indicação número 7/2013, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de construção de um quebra-mola no asfalto do córrego do Carangola, mais precisamente no caminho do campo. Essa necessidade visa a segurança e prevenção de acidente na região. Plenário: Éden Faustino Bernardo, 3 de junho de 2013, João Brito Pereira Filho. Indicação número 02/2013, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. O vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medidas viabilizando a disponibilidade de um local apropriado para realizações de reuniões, encontros e concentrações de evangelista em retiro espiritual. Vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Indicação número 03/2013. O vereador signatário, no uso de suas atribuições legais regimentais, requerem, depois de ouvir o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medidas viabilizando a instalação em parceria com o governo do estado de um parque industrial ou polo empresarial no município de Ibatiba. Sala de sessões, 27 de maio de 2013, vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Indicação número 08/2013, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário oficial, o gabinete do Legislativo, senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilidade das seguintes medidas do melhoramento dentro da municipalidade: construção de uma unidade de saúde na Vila de Santa Clara, construção de uma capela mortuária na Vila de Santa Clara, construção de um cemitério na Vila de Santa Clara. Os moradores da Vila de Santa Clara há muito tempo clamam pela construção de um posto de saúde, pois eles, além da necessidade de atendimento, precisam se deslocar por quilômetros até o posto mais próximo. Com isso, as pessoas mais carentes, sem condições financeiras, que não podem arcar com despesa de transporte, ficam sujeitas às doenças, principalmente os idosos e crianças. Dessas informações indicam a construção de um posto de saúde para a deferida vila. Da mesma forma, com intuito de contemplar diretamente as pessoas que residem naquela região, indica a construção de um cemitério, juntamente com a capela mortuária, pois a população poderá utilizar a mesma, não precisando utilizar as igrejas. Tendo em vista que as famílias ilutadas ficarão perto de suas residências, dando maior conforto, evitando ainda os quilômetros que distanciam a comunidade do município, trazendo com isso todos os tipos de transtorno e dificuldade para os parentes e amigos velarem e fazer o translado do falecido. É importante frisar que este sacrifício é desgastante, seria evitado com o atendimento dessas indicações, que faço em nome dos moradores da região de Vila de Santa Clara.
Plenário Éder Faustino Bernardo, 3 de junho de 2013, João Brito Pereira Filho. Requerimento número 45/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, a inserção nos anais dessa casa os votos de congratulação com a diretora e toda a equipe da revista Safra Espírito Santo, a revista do agronegócio capixaba, pelo brilhante trabalho realizado na área jornalística em todo o sul capixaba, principalmente na região do Caparaó. Requer, pois, a essa previdência que transmita o teor deste para Avenida Espírito Santo, número 69, segundo pavimento, Guaçuí, Espírito Santo, CEP 29.560-0000. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, vereador Luciano Salgado, PMDB. Requerimento número 46/2013, excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa excelentíssima, ouvido o plenário, a inserção nos anais desta casa de voto de congratulação com o comando e demais membros do 14º Batalhão da Polícia Militar de Ibatiba pelas comemorações do 3º aniversário de instalação do batalhão comemorado neste mês de junho. Requer, pois, essa previdência que transmita o teor deste para a sede do batalhão, localizada às margens da BR-262, próximo ao posto de Polícia Rodoviária Federal. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013. Requerimento número 47/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, a inserção nos anais dessa casa de voto de congratulação com a diretoria e toda a equipe do jornal Folha do Caparaó pelo brilhante trabalho realizado na área jornalística na região do Caparaó Capixaba. Requer, pois, essa presidência que transmita o teor deste para a rua Irmão Fernandes, 52, bairro Bela Vista, Guaçuí, Espírito Santo. Plenário Éder Faustino, 10 de junho de 2013. Luciano Miranda Salgado. Requerimento número 48/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido no plenário, a inserção nos anais desta casa de votos de congratulação com a diretoria e toda a equipe da revista Caparaó pelo lançamento do anuário Potencialística Turística do Caparaó. Requer, pois, essa previdência de que transmita o teor deste para a Avenida 7 de Novembro, 644, bairro Floresta, 3º andar, Ibatiba, Espírito Santo. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, vereador Luciano Salgado. Requerimento. Os vereadores abaixo assinados requerem, nos termos dos artigos 26º, inciso 2º da Lei Orgânica, criação da Comissão Especial de Regularização Fundiária, composta por 3 membros titulares e iguais números de suplente, com prazo de funcionamento de 180 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 180. Debater e colaborar com outros órgãos municipais, estaduais e federais na busca da melhor solução para os problemas fundiários do município de Ibatiba e podendo, para tanto, realizar audiência pública e diligência, requer informações e outros atos que julgue necessário para a consecução de todos os objetivos. Vereador Elias Cândido e Luciano Miranda. Requerimento número 49/2013. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador de abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação
vigente requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral da folha de pagamento referente ao mês de abril de 2013. Luciano Miranda Salgado. Câmara Municipal de Ibatiba. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2013 após o fechamento da mesma. Vereador Luciano Miranda Salgado. Requerimento número 51/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvindo o plenário, a inserção nos anais dessa casa de votos de congratulação com a diretora e demais membros do sistema FINDES pela realização do passeio de inauguração da Rota Imperial, realizado nos dias 8 e 9 de junho. Requer, pois, a essa presidência que transmita o teor deste para a Avenida Nossa Senhora da Penha, 2053, edifício FINDES, Santa Lúcia, Vitória, Espírito Santo. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de junho. Luciano Miranda Salgado. Requerimento número 52/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, inserção nos anéis dessa casa de voto de congratulação com o secretário de Estado do Turismo e demais servidores da Secretaria pela realização do passeio de inauguração da Rota Imperial realizado no dia 8 e 9 de junho, requer, pois a essa presidência transmite o teor. Luciano Miranda Salgado. Requerimento número 53/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido do plenário, a inserção nos anais desta casa de voto de congratulação com a deputada estadual Luzia Toledo pela luta em prol da instalação da Rota Imperial no Espírito Santo e que teve o passeio de inauguração da Rota Imperial realizado no dia 8 e 9 de junho. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, Luciano Salgado. Requerimento número 54/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, inserção nos anais desta casa, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Hugo Borges, ocorrido no dia 8 de junho do corrente ano. Solidarismo nesse momento de dor com os seus filhos. Deputado estadual Sérgio Borges, extensivos aos demais familiares e amigos. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, Luciano Salgado. Requerimento número 55/2013. O vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvindo o plenário, a inserção nos anais dessa casa de voto de congratulação com o superintendente regional do Espírito Santo da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, senhor Brício Alves dos Santos Júnior, pela luta para a construção de silos metálicos para armazenamentos e contribuição de milho para as regiões Nordeste, Sudeste e Sul no município de Viana, Espírito Santo. Luciano Miranda Salgado. Requerimento número 56/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa excelência, ouvindo do plenário, a inserção nos anais dessa casa, o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo de Souza, ocorrido no dia 11 de junho do corrente ano. Solidarismo nesse momento de dor com os seus familiares. Plenário em Éden Faustino Bernardo, 11 de junho de 2013, Luciano Miranda. Requerimento 57/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas regimentais requer a vossa senhoria, ouvido do plenário, concessão do registro nos anais dessa casa
de moção, agradecimento e reconhecimento público ao deputado estadual Sérgio Borges pelo empenho e apoio no desenvolvimento do município de Ibatiba e atendimento com o vosso povo. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013, Luciano Salgado. Requerimento 58º, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa senhoria, ouvido do plenário, concessão do registro nos anais desta casa, de moção de agradecimento e reconhecimento público ao vice-governador do Estado do Espírito Santo, Givaldo Vieira, pelo empenho e apoio no desenvolvimento do município de Ibatiba e atendimento com o vosso povo. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de junho de 2013. Luciano Miranda. Requerimento número 59/2013. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, as realizações de audiência pública com o tema tributação, importância social dos tributos, tipo de opção tributária simples nacional, em data a ser marcada pelo vereador proponente. Luciano Miranda Salgado. Requerimento 60/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa senhoria, ouvido o plenário, a inserção nos anais dessa casa de voto de congratulação com a aluna Maria Clara Pimentel pela vitória nos jogos internos do GIFES na modalidade tênis de mesa, realizado em Vitória. Parabeniza ainda pela sua apresentação em nome do Estado do Espírito Santo na etapa nacional do GIFES, que acontecerá na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Luciano Miranda Salgado. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Chegou nesta casa, de acordo com a legislação vigente, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. A correspondência está nessa casa para os parlamentares que quiserem se dispor, está presente. Ministério de Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme os dados beneficiários, Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba, Programa Pagamento de Teto Municipal da Medida de Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar. Está aqui nessa casa para os parlamentares que quiserem ver. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento no artigo 1º, Lei número 9.452, de 20 de 3 de 1997, conforme os dados beneficiários, Fundo Municipal de Saúde. São 4 correspondências do Fundo Nacional de Saúde. Estão à disposição dos parlamentares nessa casa. Senhor presidente, o governo do Espírito Santo, visando a consolidação de uma cultura de inovação e empreendedorismo no contexto da gestão pública capixaba, lançou no dia 20 de maio de 2013 a 9ª edição do Prêmio Inovação na Gestão Pública do Estado do Espírito Santo, Inoves.
O Prêmio Inoves tem como objetivo principal reconhecer formalmente os resultados alcançados por trabalho inovadores desenvolvidos por equipes de profissionais do Serviço Público Capixaba, capaz de modernizar a gestão e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Desde 2005, mais de 1,2 milhões projetos concorreram ao prêmio. Desses, mais de 130 foram reconhecidos e ganharam visibilidade no Estado e no país, servindo de referência para outros setores e organizações. O ciclo 2013 apresenta inovações em sua programação e amplia as suas possibilidades de participação. Uma das modalidades de reconhecimento pelo Inoves é específica para projetos de inovação na gestão legislativa, que destaca iniciativas que promovem a melhoria e a modernização da gestão no contexto das organizações do Poder Legislativo, especialmente no que se refere às questões relacionadas com o processo legislativo e regimento interno, uso eficiente do recurso, transparência e participação da sociedade, gestão de pessoal e capacitação, uso das tecnologias de informação e comunicação e inclusão digital. As inscrições para o ciclo 2013 estão abertas até 21/7. Podem participar projetos desenvolvidos por equipes de trabalho no contexto do Serviço Público Estadual, Municipal, dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Os trabalhos candidatos devem ter pelo menos 6 meses de implantação e apresentação de resultados verificáveis, considerando que a atuação das lideranças no processo de desenvolvimento de uma nova cultura de administração pública e fundamental. Solicitamos de Vossa Senhoria apoio no sentido de divulgar Inoves, em especial junto aos servidores dessa Câmara Municipal, estimulado a participação das equipes de trabalho nesse processo de reconhecimento. Em anexo, estamos encaminhando a nova edição de revista Imóveis, cartaz e folheto para divulgação do prêmio. Todas as informações sobre Inoves estão disponibilizadas no site. A nossa coordenação executiva também está disponível para informações complementares, oriundas e técnicas, contando com seu apoio, efetiva colaboração nesse processo. Desde já, agradecimento. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. CPI da telefonia. Aos excelentíssimos senhores presidentes, vereadores da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução número 3.376/2013 para apurar a responsabilidade por danos causados ao consumidor na prestação inadequada de serviço de telefonia oferecida pelas operadoras que atuam no Estado, vem convidar a Vossa Excelência a participar da reunião extraordinária dessa Comissão Parlamentar de Inquérito a ser realizada no dia 20 de junho do corrente ano, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ibatiba, com o objetivo de discutir matérias relacionadas ao tema objeto de investigação dessa CPI. Deputado Sandro Locutor, presidente da comissão. Convite. O Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca e Agrotures, convida a Vossa Senhoria a participar da Feira Sabores da Terra, dia 13 a 16 de junho de 2013. Local: Praça do Papa Vitória, Espírito Santo.
Música